Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, se gostar do conteúdo do canal, eu já vou te fazer aquele convite de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, escrito inscrever-se. Você clica nele, você não vai pagar nada por isso. Vai fortalecer demais o nosso canal. Ative o sininho da notificação para você ficar por dentro todas as vezes que a gente subir novos vídeos aqui no canal Raiz Alvinegra. Deixe seu like, que é importante demais para o crescimento do canal. E assim o YouTube vai divulgar esse vídeo para mais botafoguenses. E deixe seu comentário também, que é importante demais para o canal. O seu comentário. No vídeo de hoje nós temos muita coisa para poder falar. O Botafogo sondou aí mais um zagueiro, o zagueiro Lucão. Vamos falar de Elkson, vamos falar de Lisca doido, meu irmão. Lisca doido deu a sua versão falando que não negou o Botafogo, que não trocou o Botafogo pelo Vasco. A gente vai ler essa matéria aqui, vai trocar essa ideia e vamos falar sobre os passos importantíssimos que o Botafogo vem dando nas últimas semanas para se tornar SAF, meu irmão. Botafogo vem seguindo um planejamento muito bem feito desde a chegada do Jorge Braga e vem dando um passo de cada vez, nada de pressa, nada de afobação e vem fazendo tudo dentro de um planejamento muito bem feito, como eu acabei de falar, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. Assim que o Mateuzinho, o meu filhote, soltar a vinheta, eu volto pra gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Partiu, louco, Abreu! Bateu! Maurício! Fala galera, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário que meu pai responde todos os comentários aqui nos nossos vídeos. E a primeira bola que eu vou levantar pra gente trocar aquela ideia, bater aquele papo, desenrolar, como a gente sempre faz aqui no canal Raiz Alvinegra, é para falar do perfil de contratações que o Botafogo tá buscando nesse começo de temporada de 2022. Começo de temporada muito difícil para o Botafogo. Isso foi falado pelo Jorge Braga, isso foi falado pelo próprio Durcésio Melo, isso foi falado pelo Vinícius Assunção, que o Botafogo no começo da temporada de 2022 encontraria muitas dificuldades no mercado, até porque o orçamento do Botafogo até junho ainda seria um orçamento de Série B. Essa é a grande verdade. O orçamento do clube ainda seria um orçamento de Série B e essas dificuldades estão sendo mostradas agora ao vivo, para quem quiser ver. É só você olhar os direcionamentos, apontamentos dos jogadores que podem chegar no Botafogo. São realmente jogadores para jogar uma Série B. São jogadores que chegando no clube, você pensa que o clube está montando uma equipe para jogar uma Série B. Por quê? Porque o orçamento é dentro dessa Série B. Outra coisa, essa informação foi trazida pelo meu amigo Anderson Mota nos seus vídeos, nas suas lives, na sua página no Twitter. O Jorge Braga, ele não vai permitir a contratação de nenhum jogador que esteja acima do teto estipulado no Botafogo. E o teto estipulado no Botafogo de futebol e regatas hoje é um teto estipulado para a Série B, no qual alguns jogadores estouraram um pouco esse teto. Pouquíssimos jogadores estouraram esse teto na temporada de 2021 e isso continua valendo agora para a temporada de 2022. O Botafogo vai sondar Lucão, como sondou, vai trazer o Klaus, vai trazer o Fabinho, jogadores que estão recebendo dentro desse teto estipulado. Então, na minha opinião, o que deveria ser feito nesse momento? Aquilo que eu já falei no vídeo de manhã, não contratar ninguém. Prestigiar a base, dar moral para a base. Aí se você vê alguma boa opção no mercado, aí você vai buscar que esteja dentro dessa realidade financeira que o Botafogo está vivendo até o momento. Essa é a grande verdade, galera. A questão é o seguinte, o Botafogo recebeu uma proposta do John Textor, todo mundo sabe disso. Qual foi a exigência que o Botafogo fez? Qual foi a exigência? Aumentar a proposta de 350 milhões para 410 milhões e fechou em 400 milhões e o John Textor fazer o empréstimo ponte para que o Botafogo consiga montar um time competitivo antes de fechar a janela de transferência que se fecha em abril. Então primeiro o Botafogo está adiantando
todo o seu processo da SAF, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, para que esse empréstimo ponte possa ser feito e aí o Botafogo vai ter condições financeiras de pagar uma luva. Botafogo vai ter condições financeiras de pagar uma multa. Botafogo vai ter condições financeiras de pagar um salário maior. A gente viu o Luiz Otávio do Bahia, um bom zagueiro, pediu um salário de 200 mil. Botafogo correu. Aí veio o Reinaldo oferecido ao Botafogo. Reinaldo que jogou pelo Ceará. Até um bom zagueiro também. Pediu um salário de 120, 130 mil. Botafogo correu. Por quê? Porque está fora da realidade do Botafogo, nesse momento, pagar esse tipo de salário. O Botafogo continua pagando via justiça. E via justiça, o Botafogo paga no máximo 60 salários mínimos. E se você fizer a conta de 60 salários mínimos, vai dar entre 60 a 62 mil reais. Então os jogadores, para chegarem no clube nesse momento e o clube conseguir pagar em dia, sem ter que pagar uma parte só do salário do jogador e ficar um pedaço sempre devendo, tem que ser jogadores dentro da realidade financeira do clube nesse momento, que é 60 mil reais. Para mim, o maior erro do Botafogo nesse momento é contratar jogadores. Não precisava contratar jogadores. Ou então, essa febre toda, essa vontade toda, essa fome toda de trazer zagueiros, tem um apontamento, tem algo acontecendo. O quê? Uma saída do Canu. O Canu não vai ficar e o Botafogo está desesperado atrás do zagueiro para jogar o Campeonato Carioca. Porque então o Botafogo entende que o Carly e o Mezenga não tem como. Que o Carly e o Everton do Sub-20 não tem como. Então o Botafogo está indo atrás de um zagueiro mais experiente para poder formar a dupla de zaga com o Carly, porque há indícios que o Canu não vai permanecer. Essa fome toda por zagueiros que o Botafogo está tendo, e nos últimos dias aí foram 3 zagueiros sondados, aponta para isso, para uma saída do Canu. Os indícios mostram isso. Só se foi isso. O Botafogo está desesperado para trazer um zagueiro, porque parece que o Canu não vai ficar nem para o Carioca. Então é isso, galera. O Botafogo está passando por dificuldade. Isso não foi escondido de ninguém. Isso foi falado quando o Botafogo estava lá na Série B, que dentro de 2022 o Botafogo encontraria essas dificuldades. O que a gente tem que fazer é o seguinte: torcer para que tudo dê certo, e tudo vai dar certo. E dia 14, meu irmão, a gente tenha tudo aprovado para que o Botafogo seja vendido e o John Textor assine um contrato vinculante com o clube e já libera esse empréstimo ponte para que o Botafogo tenha mais poder aquisitivo no mercado, e aí sim vai buscar e vai contratar jogadores a nível de Série A, com salários de Série A. Porque, meu irmão, salário de 60 mil, salário de 40 mil, dificilmente você vai achar jogadores em bom nível. Mesma coisa é o Elkson. O Elkson, para jogar no Botafogo, ele vai ter que se enquadrar na situação financeira do Botafogo nesse momento. Não tem outra opção. Hoje surgiu uma informação que o Elkson está pedindo um valor muito alto, meu irmão. Na minha opinião, eu achei um valor muito alto, e esse valor eu acho que não se deve pagar para o Elkson nem se o John Textor chegar no Botafogo. Eu acho que com esse valor você pode ir no mercado com essa grana, principalmente com essas luvas que ele pediu aí, que está saindo essas informações, que saiu lá nos bastidores da arquibancada, lá do Petrônio e também do Rafa. Com essas luvas e esse valor de salário, você vai buscar jogadores mais interessantes, mais novos, até com retorno financeiro numa possível venda mais para frente. Não acho que não vale. Ou eles se enquadra na situação financeira do Botafogo, na realidade que o Botafogo está vivendo hoje, ou, meu irmão, vai jogar em outro clube. Não tem como o Botafogo pagar esse valor pelo Elkson, principalmente no momento que a gente está vivendo financeiramente agora. Lisca Doido deu sua versão para o que aconteceu com o Botafogo na temporada de 2021, na qual ele estava praticamente acertado com o Botafogo e fechou a contratação indo para o Vasco. Segundo o Lisca, ele não teve essa situação de rejeitou um e foi para o outro. Eu vou olhar para o lado para a gente ler a matéria, depois a gente fazer aquele comentário como a gente sempre faz aqui. Ex-Vasco, Lisca dá sua versão e nega que tenha rejeitado o Botafogo. Não teve isso de não quis ir para um e fui para o outro. Vamos lá. O Botafogo trocou Marcelo Chamusca por Anderson Moreira e arrancou da 14ª posição para o acesso e terminou 2021 como campeão da Série B. Mas a história poderia ter sido diferente, graças a Deus que o Lisca não veio. O clube tentou a contratação de Lisca, que negociou com o Glorioso por uma semana e acertou com o Vasco em um dia, o que irritou dirigentes e torcedores do Botafogo. Em entrevista ao canal do Duda Garbi, Lisca contou sua versão e negou que tenha preferido o Vasco.
Não foi o que aconteceu. As pessoas acham que deixei de ir para o Botafogo para ir para o Vasco. Conversei com um monte de time, não estava com a intenção de trabalhar, sempre quis ir para o Botafogo ou Bahia. Quando o Vasco veio, eu já tinha encerrado a conversa com o Botafogo. Aí o gerente, Alexandre Pássaro, veio aqui, pegou o avião, me apresentou um projeto, acreditei e não funcionou. Não teve isso de não quis ir para um e fui para o outro, assegura Lisca. Eu não acredito no Lisca, eu acredito que realmente teve sim uma negociação com o Botafogo e ele preferiu ir para o Vasco. Essa é uma grande verdade, eu acredito muito no que aconteceu lá no Acesso Total, no que o Jorge Braga falou, no que o próprio Eduardo Filho falou. Foram 2 tentativas de contratar o Lisca e ele não quis vir para o Botafogo. Até porque, meu irmão, como ele próprio falou na entrevista, que sempre quis vir para o Botafogo e para o Bahia e recebeu um convite do Botafogo e não veio, por quê? Por que não veio para o Botafogo se tinha essa vontade e quando recebeu o convite não veio? A realidade é o seguinte, meu irmão, graças a Deus que o Lisca não veio para o Botafogo, porque provavelmente ele não conseguiria fazer um bom trabalho e o Anderson chegou, encaixou, abraçou esse time com a sua forma de trabalhar, a sua filosofia de jogo e a gente ainda conseguiu ser campeão da Série B com 5 pontos de diferença do adversário. Imagina se a gente tivesse um treinador de qualidade desde o começo da Série B. A gente teria sido campeão com mais 10 rodadas de antecedência, com os 20 pontos em cima dos adversários, meu irmão. Graças a Deus que o Lisca não veio e que nunca treine o Botafogo. Rapaziada, é o seguinte, ontem a gente participou de uma live lá no canal do meu amigo Anderson Mota com o Thiago Pinheiro, cara é conselheiro do Botafogo, sócio proprietário do Botafogo, trouxe muitas informações, muitos esclarecimentos, foi muito legal a live. Se você não viu, vai lá no canal do Anderson Mota, busca essa live e assiste, foi uma live responsa demais. Seguinte, o Botafogo tem feito um processo muito bem feito nessa questão da condução da SAF. O Botafogo não tem se antecipado, o Botafogo não tem tido pressa, o Botafogo não tem colocado a carroça na frente dos bois, né? Como é um ditado que minha mãe aqui, Dona Eunir, de 82 anos, fala. O Botafogo tem feito tudo dentro de um planejamento muito bem feito, desde a chegada do Jorge Braga e toda a equipe que apoia esse trabalho do Jorge Braga. O Botafogo vem tomando medidas após medidas para poder deixar o Botafogo redondinho para que quando chegasse o investidor as coisas estivessem todas corretas, sem sustos e sem nenhuma surpresa. A gente vem vendo essas medidas sendo tomadas. O Botafogo estancou as sangrias, o Botafogo cortou vários orçamentos, o Botafogo cortou grana que vinha saindo sem necessidade. O Botafogo acertou todas as suas dívidas, todas as suas contas, cessou as penhoras. Agora o Botafogo está com as suas dívidas, todas elas organizadas, com tempo, prazo para poder serem pagas. Então o Botafogo vem fazendo um trabalho maravilhoso. Há pouco tempo agora o Botafogo abriu o seu CNPJ, porque chegou o momento certo de abrir o CNPJ, que já está constando lá na Receita Federal. O Botafogo agora convocou as reuniões que acontecerão dia 13 e, consequentemente, dia 14 para votação, para poder aprovar a venda do futebol do Botafogo para a empresa do norte-americano John Textor. Agora o Botafogo dá mais um passo importante, como eu tenho falado, um passo de cada vez, tudo dentro de um planejamento para que não aconteça surpresas. Outra coisa que o Botafogo fez, muita gente falando de SA, muitas informações desencontradas, que o Botafogo fez, nomeou um porta-voz da SAF. Qualquer informação que não saia da boca do André Chame não é verídica, não tem que ter importância. Se o André Chame não falou, não é verdade. Mais um passo importantíssimo, mais uma atitude muito certa que o Botafogo tomou, nomeando o André Chame, um advogado que sabe tudo da SAF, que está desde o começo desse processo para poder falar qualquer coisa sobre esse assunto. É mais uma atitude que o Botafogo tomou acertada. Então o Botafogo vem fazendo tudo dentro de um planejamento. E agora o Botafogo deu mais um passo e a gente vai ler aqui. Após acordo por venda, Botafogo consulta FERJ e CBF para transferir direitos para a SAF. Vamos lá. O Botafogo consultou a CBF e a FERJ para transferir seus direitos esportivos e contratuais para a recém-criada SAF, Sociedade Anônima do Futebol, do clube. A informação é do blog do Rodrigo Matos, do UOL, meu irmão, Rodrigo Matos.
A medida é fundamental para concluir a negociação da venda do futebol do clube para o fundo americano de John Textor. A mudança precisa ser concluída antes do início do Campeonato Carioca, que começa dia 26 de janeiro. Tudo está sendo feito com base na lei da SAF. Na prática, os contratos dos jogadores e outras propriedades são transferidos para a SAF do clube. A parte associativa fica com seus direitos sucedidos pela empresa. As mudanças precisam acontecer fora do período das competições. É isso aí, é o que eu acabei de falar aqui com você. Botafogo vem dando um passo de cada vez, com cuidado, com sabedoria, porque o que está para acontecer no Botafogo é uma mudança drástica dentro do futebol do Botafogo. Então não pode ter erros, não pode ter vacilo, não pode ter mancada, não pode ter furada. Tem que ser tudo muito bem feito, tudo muito bem alicerçado, para que tudo dê certo e o Botafogo possa sim amarrar muito bem um contrato com a empresa do John Textor, tendo metas, tendo objetivos a serem alcançados dentro desse contrato. Não é brincadeira o que o Botafogo está fazendo, e não é da noite para o dia que o Botafogo começou a fazer isso. Por isso que requer calma, por isso que requer paciência, porque são passos que vão mudar totalmente o futuro da instituição que nós amamos tanto, chamada Botafogo. Boa quarta-feira para você, meu irmão. Uma quarta-feira de paz, uma quarta-feira de tranquilidade, uma quarta-feira abençoada. Que Deus continue guardando a sua casa, a sua família, te protegendo, te abençoando. Que as mãos fortes, poderosas, abençoadoras do nosso Deus continuem guardando os seus. Lembre-se, Ele é bom demais em todo o tempo, meu irmão. Tamo junto. Partiu, louco, Abreu! Bateu! Maurício!